De volta, galera. E agora para falar de inequações modulares. A diferença entre uma equação modular e uma inequação modular é que numa equação modular nós trabalhamos com o sinal de igual entre duas expressões matemáticas. Quando a gente fala de uma inequação modular, nós estaremos utilizando os sinais de maior, menor, maior ou igual ou menor e igual. Algumas inequações modulares são muito simples. Por exemplo, vamos pensar aqui nessa inequação modular: módulo de x menor do que zero. Ou seja, qual é o valor de x que aplicado o módulo terá como resultado um número menor do que zero, ou seja, um número negativo? Ora, nenhum. Não é possível que eu tire o módulo de um número e esse número seja negativo. Significa então que neste caso a solução desse sistema, me perdoe novamente, dessa equação modular é o conjunto vazio. Suponha que a gente tenha o módulo de x sendo maior ou igual a menos 3. Bom, quais são os valores de x que aplicado o módulo terá como resultado um número maior do que menos 3? Perceba que serão todos. Porque se eu disser que x é menos 1, o módulo de menos 1 é 1. E 1 é maior do que menos 3. Se eu disser que é menos 30, o módulo de menos 30 é 30, que é maior do que menos 3. Mesmo que eu diga que x é menos 3 ou mesmo 3, terá como resultado 3, que também é maior ou igual a menos 3, porque todos os módulos são maiores do que um número negativo. Logo, para esta inequação, a solução é o conjunto dos números reais. Um outro aqui: módulo de x seja maior ou igual a zero. Nesse caso, o que a gente tem? Quais são os módulos de x que vão ser maior ou iguais a zero? Também todos. Qualquer módulo de x vai ser sempre no mínimo igual a zero. Provavelmente todos maiores do que zero. Então, neste caso, nessa inequação modular, também teremos como solução os números reais. E se eu tiver o módulo de x menor ou igual a zero? Nós já vimos aqui que se o módulo de x for menor do que zero, a solução não existe. Ou seja, o conjunto vazio, porque não tem nenhum número que eu aplique o módulo que vai dar menor do que zero. Mas neste caso aqui, eu quero que o módulo de x seja menor ou igual a zero. Então, nesse caso, tem solução sim. Existe um número que, se eu aplicar o módulo, ele vai me dar um número menor ou igual a zero, que é o próprio zero. Então, no caso da inequação D, a solução seria o número zero. Um outro aqui exemplo: módulo de x maior do que zero. Qual é a solução dessa equação modular? Bom, vamos pensar aqui. Se eu tenho o módulo de x, significa que o resultado sempre vai ser positivo, com exceção de se for zero. Porque se for zero, o módulo de zero é zero. E zero não é maior do que zero. Mas se eu botar qualquer número que não seja zero, isso aqui vai ser possível de ser respondido. Então, neste caso, a solução desta equação são todos os números reais, com exceção do zero. Seguindo, vamos trabalhar com algumas inequações um pouco mais, vamos dizer, complicadas, vamos dizer assim. Mas é bem simples ainda. Qual foi a última letra que eu parei? Então vamos aqui para a letra F. Aqui, vamos supor que eu tenha esta inequação: o módulo de x é menor do que 4. Como é que eu resolvo
esta inequação módulo de x menor que 4. Ou seja, quais são os valores de x que fazem com que esta inequação seja verdadeira. Ou seja, que efetivamente isto aqui, esse lado esquerdo, seja menor do que o direito, seja menor do que 4. E aí nós temos uma regrinha. A regrinha diz o seguinte: toda vez que eu tiver uma inequação onde essa inequação é menor do que um número qualquer, a solução do sistema sempre será o x que está entre menos a e mais a. O que eu quero dizer com isso? O que eu tenho aqui? Eu tenho a equação x mais 4. Então, qual é a solução do sistema? A solução do sistema será menos a. Bom, o a é 4, então a solução será menos 4 menor do que x, menor do que a, que é positivo, que é 4. Ou seja, todos os números entre o menos 4 e o 4, sem incluir o 4 e sem incluir o menos 4. Então, se a gente lembrar da nossa linha dos números reais, onde aqui é menos infinito e aqui é mais infinito, aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, menos 4, 1, 2, 3, 4, aqui é o 4. Então, qual a solução dessa inequação? São todos esses números, não incluindo o menos 4 e não incluindo o 4. Ou seja, o x pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1,5, pode ser 0,5, pois todos esses números são menores do que 4. Pode ser também menos 1, menos 2, menos 1,5, menos 3, pois todos esses números são menores do que 4. Por exemplo, suponha que eu tenha essa inequação, módulo de x menos 3 igual a 7. Como é que eu resolvo isto? Vou aplicar esta forma, que é esta solução. Então eu tenho que menos 7 é menor do que x menos 3, que é menor do que 7. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o menos 3 para cá e o menos 3 para cá. Fazendo isso, o que é que a gente tem? A gente tem que menos 7 mais 3 é menor do que x, e 7 mais 3 para lá de cá. Então eu tenho que menos 7 mais 3 menos 4 menor do que x, menor do que 7 mais 3, 10. Então a solução para essa equação são todos os números entre menos 4 e 10. Então, se a gente fosse novamente fazer aqui a nossa linha dos números reais, aqui menos 4, aqui 10 e aqui o 0, nós teríamos como solução desse sistema, não sei porque eu estou chamando de sistema, desta inequação modular, eu teria todos os números entre menos 4 e 10, com exceção do próprio menos 4 e do próprio 10. Por exemplo, 8. 8 seria uma solução, pois 8 menos 3 é 5, e 5, eu botei aqui igual, agora que eu estou vendo, aqui é menor do que 7, né? Me perdoe. Então eu tenho que 8 é solução, porque 8 menos 3 é 5, 5 é menor do que 7. Menos 2 é solução, porque menos 2 menos 3 é menos 5, e o módulo de menos 5 é 5, e 5 é menor do que 7. E se eu tiver uma situação onde eu tenha que o módulo de x seja maior do que 6. Como é que eu resolvo isso? Aí eu tenho também uma solução padrão. A solução padrão diz que a resposta será x menor do que menos a, ou x maior do que a, sendo que a é justamente esse número daqui. Então, nesse caso, qual é a solução
dessa inequação? Eu teria então que a solução seria x é menor do que menos 6 ou x é maior do que 6. Então, esta é a solução para esta inequação. Porque vamos imaginar aqui um x menor do que menos 6. Menos 10. O módulo de menos 10 é 10. 10 é maior do que 6. Ou um x maior do que 6, 30. O módulo de 30 é 30. E 30 é maior do que 6. Então, vamos fazer aqui de novo. Vamos pensar aqui em x maior do que 15. Qual a solução desse sistema? Eu teria x menor do que menos 15 ou x maior do que 15. Fazer outro aqui. Suponha que eu tenha que o módulo de x menos 1 é maior ou igual a 5. Qual a solução para esse sistema? Eu tenho que x menos 1 vai ser maior ou igual a 5. E eu terei que x menos 1 será menor ou igual a 5. Então, x é maior ou igual a 5 mais 1. Então, x é maior ou igual a 6. Ou x menor ou igual a 5 mais 1. X é menor ou igual a 6. Me perdoe? Pera aí, calma. É x menos 1 menor ou igual a menos 5. Né? Porque é x menor a menos a, então é menos 5. Então é menos 5, x maior ou igual a menos 4. Então, repetindo, para não confundir. Eu vou fazer primeiro x menos 1 menor do que menos a. Então, x menos 1 menor, no caso menor ou igual a menos 5. E vou fazer x maior do que a, que é x menos 1 maior ou igual a 5. Então, 1 passa para cá, 6 e menos 4, exatamente. Então, qual é a solução desse sistema? Se a gente pensa aqui em termos da nossa linha de números reais, eu tenho menos 4, eu tenho 0 e tenho 6. Então, eu tenho todos os números maiores ou iguais a 6, incluindo o 6, e todos os números menores ou iguais a 4, incluindo o menos 4. Então, todos os números maiores do que 6 e todos os números menores do que 4 farão com que essa inequação seja verdadeira. É isto.